aqui no canal de automobilismo do portal Terceiro Tempo, edição número 147. Esse meu convidado a gente já se encontra durante, pelo menos há uma década, né? Pelas Faz pistas tempo aí, já. né, Max? A gente sempre fala, bom, uma hora vai pintar, finalmente, felizmente, com muito prazer, eu estou recebendo o Max Wilson, essa figura super querida Prazer, meu, obrigado. do automobilismo Obrigado, brasileiro. Marcos. Obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo à redação do portal Terceiro Eu Tempo. que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Legal. Antes da gente começar, eu estava ali na redação mostrando pro Max alguns guardados meus, porque eu comecei aqui em 2009 e quando eu comecei aqui, a partir de 2010 começou o programa efetivamente, o Bela Máquina. O primeiro foi a Bia Figueiredo que gravou. Que legal. O 100º foi o Cacá Bueno, né? Legal. Foi o 100º programa quando a gente fez aqui, ano retrasado. E hoje estou fazendo o Gol Max. E a primeira vez que eu saí de São Paulo para fazer uma cobertura externa, a gente vai falar de muita coisa, fazer um retrospecto da carreira do Max, o papel dele que ele vai ter agora no Grande Prêmio do Brasil como comissário pela primeira vez. Né? Mas em 2010 eu fui na salinha do Milton e falei assim, Milton, eu queria fazer a cobertura da final da Stock Car lá em Curitiba, tô liberado? E o Milton com aquele vozeirão dele, pode ir, Marcos, fez um ótimo trabalho esse ano, tá liberado, liberou a verba para eu fazer a cobertura. E aí o que aconteceu nessa corrida em Curitiba? Esse moço que está aqui ao meu lado simplesmente foi campeão da Stock Car. Então coincidiu dessa minha primeira cobertura fora, você ganhou aquela corrida. Eu queria começar por essa corrida, Max. Foi uma corrida maluca, né? Especialmente maluca. Você terminou o campeonato com um ponto de vantagem para o Cacá Bueno em 2010, no campeonato. Como é que foi aquela corrida doida lá em Curitiba que você foi campeão? Temos imagens, inclusive, do Max lá na sala de imprensa comemorando o título dele. Não, aquela corrida foi um ano muito... 2010 para mim foi um ano maravilhoso. Mais do que tudo, meu filho nasceu em 2010. Ah, isso é mais importante. Meu filho nasceu em setembro de 2010, ou seja, mais ou menos um mês e meio antes da última etapa em Curitiba, que você acabou de trazer essa memória muito boa. Foi 5 de dezembro de 2010, 5 de dezembro, dia do aniversário do meu finado pai. É mesmo? Pô, que legal. Meu pai fazia aniversário dia 5 de dezembro. Legal. Então, eu cheguei para aquela corrida que eu quase não participei dessa corrida, por incrível que pareça. Na semana da última etapa, eu estava treinando a parte física. Tá. Eu pisei num galho de uma árvore e torci o pé. Tá. Então, meu pé ficou uma bola, eu fiquei tomando algumas medicações, algumas permitidas, né? Porque tem isso também, né? Você pode ter o problema do doping, né? Exatamente no passado. Mas enfim, eu fui tratando, as pessoas me ajudaram. Quanto tempo foi, da contusão até a corrida, mais ou menos? Não, uns 3, 4 dias. Puxa, foi na semana da corrida. Eu estava treinando na segunda ou na terça-feira. Eu ia viajei para Curitiba na quinta-feira. Foi onde? Numa academia? Foi na rua? Você estava treinando? Não, foi numa academia. Foi numa academia. Dentro de uma academia, dentro do estacionamento da academia, na verdade. Estava dando treino de tiro, que a gente fala, aqueles piques. Enfim, acabei pisando num galho de uma árvore. E aí eu tratando ao mesmo tempo, tentando não demonstrar que eu estava lesionado, porque eu não acho que isso é muito bom. Claro. E foi, mas chegou na hora lá, adrenalina, tudo. Acabou que o meu pé não atrapalhou, deu para correr. Mas foi uma corrida muito louca, choveu bastante, como você deve lembrar, a gente estava conversando aqui agora há pouco. Eu me molhei bem aqui. E os carros da Stock Car, eles, quando chove muito forte, às vezes entra água dentro do carro, e dentro do carro chega a fazer 45, 50, 55 graus, com a umidade, os vidros do carro... Hoje melhorou um pouco nesse aspecto? Melhorou um pouco. Em termos mas de vedação, era pior naquele momento, 2010 né? Era o segundo ano desse carro atual. Então o carro era relativamente novo para todo mundo. Tá. Andar na chuva não é uma coisa muito comum para nós. Claro. E acabou que choveu muito forte naquela corrida. A gente tinha andado na chuva uma outra vez anteriormente, mas com uma chuva muito mais leve, então a gente não teve esse problema de entrar água dentro do carro. Nessa vez choveu muito forte. Chegou num ponto que eu tive que parar no box para desembaçar. Os mecânicos entraram, desembaçaram o vidro. Eu lembro desse momento, inclusive você comentou na coletiva depois, né? Aí tentaram jogar água para... A água veio para dentro do carro em vez de no vidro da frente do carro, ou seja, foi uma confusão, mas graças a Deus eu acabei ganhando o campeonato, ganhei por um ponto que você falou. Foi, aqui acho que eu tenho a pontuação aqui, 265 a 264, né? E pertinho o Ricardo Maurício e o Alan Kodair, com 251, né? Foi bem equilibrado, aquela coisa, acho que eram os quatro, tinham quatro disputando o título, né? E nós 4 largamos ali nas primeiras posições, o Kodair na primeira ou na segunda volta acabou... Se enroscou com o Thiago Camilo. Ele me passou com o botão de ultrapassagem. Isso. E se não conseguiu parar no final da reta de Curitiba, acabou passando reta e tirando o Thiago Camilo. Que também estava na disputa. Não, o Thiago não estava. Não estava, né? Mas aí, ele acabou batendo. Aí ficaram os dois de fora. E depois o Ricardo
chegou a liderar, eu estava em segundo atrás, enfim, os 3 pilotos que estavam disputando o campeonato continuaram na corrida, só não continuou o Kodair. E foi aquele jogo de xadrez ali. Foi, o Ricardo fez uma estratégia diferente de mim. E o Ricardo, a gente tem uma relação muito boa. Lembrando, só para pontuar, né, Marcos, abrindo parênteses, desde 2009 você é companheiro do Ricardinho na Aerofarma. Eu e o Ricardo, né? na verdade, a gente já tinha sido companheiro de equipe em 1999, na Fórmula 3000, que hoje é a Fórmula 2. Né? E 10 anos depois, voltamos a ser companheiros de equipe, somos até hoje. Então, o Ricardo, naquele ano, ele tinha uma chance um pouco mais remota de título, então ele fez uma estratégia diferente da minha. Ele quis fazer o oposto do que eu fiz na hora da chuva. Aquela coisa de arriscar, né? Você é meio franco-atirador, né, Max? Acabou que a estratégia dele não deu muito certo e a minha deu certo, mas depois eu tive o problema de ter que parar mais uma vez no boxe em função dela. Mas foi tudo muito confuso, mas valeu a pena, foi muito bom. E foi exatamente depois de um longo período que você teve andando com carros de turismo na Austrália, né? Foram 6 ou 7 temporadas que você fez lá na Austrália, né? Com a V8, que é uma categoria super legal, super competitiva, pistas muito legais. E morar na Austrália é bem legal também, né? Nossa, um lugar maravilhoso. E a V8 para mim foi uma parte muito importante da minha história na Stock Car. Na tua transição, né? Depois dos monopostos. Exatamente, porque até então eu só tinha andado de Fórmula Ford, Chevrolet, 3000, Indy. Testei Fórmula 1 durante alguns anos. Então, na Austrália foi meu primeiro contato com carros de turismo. E o automobilismo australiano, além de ser maravilhoso, não só o automobilismo como o país também, mas lá a V8 é uma categoria extremamente disputada e extremamente agressiva, a forma de disputar lá. Então, quando eu cheguei aqui na Stock Car, eu já estava bem escolado, o que era uma coisa Encostar a porta não era uma novidade para você. Você não teve, por exemplo, a mesma dificuldade do Barrichello. O Barrichello sofreu um pouco no começo, né? Que é o que eu sofri no começo na V8. Isso. Eu nunca esqueço a primeira corrida que eu fiz na Austrália, na V8, foi em Adelaide, naquela pista que a Fórmula 1 corria, antes de ir para Melbourne. E teve logo depois da largada, eu lembro que teve uma segunda ou terceira curva da corrida, eu deixei um espacinho. Eu falei assim, não, ninguém vai colocar o carro aqui. Colocaram. O carro não cabia, mas obviamente me empurraram mais para fora e aí o carro coube. Cabe empurrando. Exatamente, com uma certa acomodação ali acaba... Então, dali para frente eu comecei a me adaptar. E essa época da Austrália, eu sei que o assunto não é esse, mas foi uma coisa tão legal, porque primeiro foi uma experiência maravilhosa, profissionalmente falando e pessoalmente falando. E uma coisa que eu tenho muito orgulho dessa época da Austrália foi o fato que eu fui o primeiro e, na época, o único piloto não australiano ou neozelandês que participava da categoria... Gerava até uma tensão, né? Tensão. Todo mundo, não sei, imprensa local, uma certa curiosidade, né? Uma certa curiosidade, mas a parte que eu fico muito feliz foi o seguinte, eu cheguei lá numa situação que eu pensei, bom, eu vou ser, de certa maneira, um pouco... Não discriminado, mas assim, eu sou um novato aqui, um cara de fora, eu sou o único que não sou da nacionalidade de todos os outros aqui, vindo da Fórmula Indy, ou seja, eu fiquei um pouco preocupado com isso, mas olha, Marcos, me trataram tão bem. Legal. Foram pessoas assim, fiz muitos amigos na categoria, fiz amigos também australianos que tem nada a ver com automobilismo, então foi uma fase maravilhosa, amigos que eu tenho até hoje, de vez em quando vou até lá, visito, tenho contato, foi uma época muito legal e além de ter me ensinado muito sobre correr com carros de turismo também. Legal, isso que é bom, né? As amizades ficando, né? Não, Max, é uma coisa muito bacana. Consegue. Porque a gente tem que pontuar o seguinte, né? O Max, acho que não tinha muito como ele fugir do automobilismo, porque você nasceu, quer dizer, se criou ali em Interlagos, né? Sim. Você era vizinho do Barrichello, inclusive, né? Eram próximos ali, são amigos há muitos anos e tal. E, quer dizer, próximo a Interlagos. E a tua carreira, como você já mencionou, Max, toda ela pontuada em monopostos, né, em carros, o teu objetivo final, obviamente, como a maior parte dos pilotos Fórmula da tua geração, era chegar à Fórmula 1. Você teve muito próximo disso, Sim. Chegou a ser piloto da Williams em 98, né? Que 98 você foi piloto e 99. Testes, 98 e 99. Isso. Era você e Montoya, né? Que dividiu. Eu em Montoya em 98. Em 99 era só eu. O Montoya tinha ido para a Fórmula Indy, que foi o primeiro ano dele na Fórmula Indy lá na Ganassi. Isso. No ano que, inclusive, ele ganhou um campeonato na estreia dele na categoria. Exatamente. Mas Gordito, né? Gordito. O pessoal briga com ele, né? Hoje ele tá gordito de fato. Na época ele era um pouquinho cheio, agora ele tá um pouquinho a mais. É um piloto extraordinário, uma carreira sensacional, uma figura simpaticíssima também, né? O Montoya. E aí quando você... Agora, tudo bem, você foi piloto de teste da Williams e tal.
o que eu queria saber é o seguinte, de vários pilotos, várias pessoas que vieram aqui, que já guiaram um carro de Fórmula 1, porque acho que essa é uma curiosidade de todo aquele jornalista frustrado que nunca guiou um Fórmula 1, que gostaria de sentar no carro de Fórmula 1 na vida, nem que seja ele parado, acho que eu vou um dia realizar esse sonho. Mas qual foi o primeiro teste? Onde foi? Como é que foi o... por exemplo, aquela Williams era uma V10 com motor Renault que era batizado de Mecachrome na época, não é isso? Não, exato. O carro de 98 era esse motor Mecachrome, que era um Renault batizado de Mecachrome. Como fazem com muitos carros aí, que isso. Tipo Tag Heuer, né, em relação ao que era a Renault ano passado. Exatamente. Né? Na verdade, o primeiro carro que eu pilotei foi o carro que a Williams ganhou o último título na categoria, que foi o carro de 97. Tá. Eles tinham acabado de ser campeões com o Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Era o vermelhinho ainda. Não, né? era o branco. Era o branco, depois é que virou o Hotmans vermelho. Era o Hotmans, Depois era aquele Winfield, né? Que era o exatamente. Vermelho. Então esse carro de 97 foi o ano que os carros ainda eram mais largos, Isso. eram pneus slicks, porque 98 foi o primeiro ano que o carro... Com a ranhura, né? Com a bitola mais estreita e com o pneu com ranhuras, que nem você acabou de falar. Que tinha muito menos gripe, muito né? menos aderência. Né? Então, assim, quando eu pilotei aquele carro, primeiro de tudo, Onde foi? Que pista? Em Barcelona. Barcelona. Então foi assim, eu fui lá a primeira vez não como piloto de teste, eu fui ser testado para eventualmente, fui na eliminatória... O shootout. O shootout, exatamente. Tá. O shootout. Eram 4 pilotos que foram nesse shootout. Desses 4 pilotos, a Williams já falou para todos nós que dos quatro eles iriam selecionar 2, certo. Porque naquela época as equipes de Fórmula 1, principalmente as grandes equipes, como a Williams era uma das grandes, sim, eles testavam às vezes 90, 100 dias por ano. Então eram muitos testes. Os programas de testes eram extensos, né, eram Max? muitos testes. Então, assim, um piloto, eles tinham na época, se não me engano, era o Bouillon, que era piloto de testes até 97. Mas enfim. Então, francês, né? Hã? O francês, né? O francês, Bouillon, né? Isso. Então eu acabei indo para esse shootout. Foi eu, o Montoya, o Nicolas Minassian, que é um francês, e um outro francês que é o Ayari, que é um outro... que eu, Montoya e o Ayari, a gente estávamos na Fórmula 3000 e o Minassian estava na Fórmula 3 inglesa, que na época era a Fórmula 3 mais forte que tinha. Sim, super competitiva também e tal, né? Então desse teste nós fizemos testes não só pilotando o carro, nós fizemos testes físicos, psicológicos, uma série de coisas. Programa bem extenso, né? Programa bem extenso. E uma parte do programa era também pilotar os carros. Certo. Então, depois desse programa... Então, a primeira vez, aquela emoção de estar ali pilotando um Fórmula 1, um Fórmula 1 campeão do mundo, vou falar, era Mercedes de hoje em dia. Sim, sim. Além disso, era um Fórmula 1 com as cores que o nosso querido saudoso Ayrton Senna tinha pilotado a última vez. O carro tinha uma semelhança, né, ainda com aquele carro. As cores eram as mesmas, eram os de carros, 94, o mesmo né? patrocinador. Isso. Então era um conjunto de coisas, mas eu estava ali sob pressão, porque só iam passar 2. Então foi uma sensação maravilhosa. Estava seco? Todos os dias secos. Foi, se não me engano, mais ou menos novembro, dezembro de 2097. Você pegou já um friozinho, já pegou já um pouquinho frio, já. Agora, assim, Mas você estava, só abrir um parênteses, você estava acostumado com o carro da Fórmula 3000, que já era um canhão, já era um carro muito forte e tal. Já. Mas, obviamente, o Fórmula 1 com uma aerodinâmica muito mais refinada, um motor muito mais potente. Você já sentiu de cara o tranco do carro? Você sabe que... Porque você não passou por simulador. Hoje em dia, por exemplo, a molecada vai correr de carro, já fez não sei quantas horas de voo no simulador, o cara chega lá para guiar o carro, tá muito mais fácil, né, Max? Muito mais fácil. Não, hoje em dia, com simuladores, com tudo, você consegue pelo menos aprender as pistas. Barcelona, por exemplo, eu tinha feito um treino uma vez. Você não tinha eu não conhecia muito, um grande conhecimento. Tá? Na verdade, naquele ano de 97 que eu fiz a Fórmula 3000, Barcelona não fazia parte do calendário. Tá. Então eu fiz um treino em Barcelona porque eu ia fazer esse shootout. Então eu fiz um treino com essa equipe que andava de 3000 na época. Mas assim, Marcos, assim, a coisa que mais me vem à cabeça desse dia foi no momento que ligaram o carro. Porque até então você fica naquela teste físico, teste não sei o quê, foi um programa de uma semana mais ou menos, mas eu queria sentar no carro. Aí quando ligam o carro... Você faz aquele sinalzinho? Faz, tem que fazer. Que legal. Treinava antes de dormir, fazer. Isso é um sonho que eu tenho. Acho que todo jornalista que quer guiar um carro de Fórmula 1. E naquele momento você tem uma sensação de... Que legal. Não só a realização, mas uma sensação... Passa um filminho na cabeça, não, né, Max? Passa um filme muito rápido na cabeça, mas uma coisa também, naquele momento, foi uma sensação de liberdade, porque em todos os momentos, até eu sentar no carro,
sempre tinha alguém controlando você. A partir daquele momento o cara sou eu da e a parte pista. física, Eu, faz, carro e a corre, pista. levanta, faz flexão, faz não sei o que, alguém te dando ordem ali o tempo inteiro. Aquela hora que você fala assim, agora esse carro está na minha mão e tem ninguém me controlando. Agora sou eu que vou dar. É uma coisa assim... Agora é comigo. Aí ligaram o carro, aquele barulho, você engata a marcha, aquele medo de deixar o carro morrer. Claro. Para dar esse vexame logo de cara, a marcha, que até hoje é assim, a embreagem que você controla na mão. Sim. Você já pegou essa fase, né, do câmbio totalmente. Exatamente, uma coisa que eu nunca tinha feito, mas é super tranquilo, mas... Porque a Fórmula 3000 era diferente? Era o câmbio a embreagem era no pé. No pé, né? E o câmbio era de sequencial na alavanca na época. Tá. Então, assim, uma sensação maravilhosa, e o que mais impressionou, tentando agora responder o que você me perguntou, é a potência. Você sabe que na época os motores de Fórmula 1 tinham por volta de 750, 780 cavalos e o 3000 tinha mais ou menos uns 480. Só que a entrega de potência de um motor de Fórmula 1, por mais que ele tenha muito mais potência do que um Fórmula 3000, por exemplo, na época, é uma entrega de potência tão suave, tão linear, para dar dirigibilidade, eficiência, performance. Um cavalo potro que você não consegue controlar. Não deu aquela sensação, nossa, que negócio forte. Tá. Uma sensação da parte de motor que impressiona e demora um pouco para você se acostumar é a rotação, porque o Fórmula 3000, o motor virava mais ou menos de RPM mais ou menos 10 mil. Você trabalha com outro regime de rotação. Naquela época já funcionava quase a 18 mil. Tá. Então quando você esticando as marchas, você tem aquela luz no volante. Você vai vendo, né, onde você tem. E eu falava assim, a luz deve estar quebrada, que está virando, eu estou ouvindo a rotação alta e não acendeu a luz. É porque tinha muito giro ainda para ir. E é uma coisa que impressiona. Ou seja, não dá para trocar marcha pela sensibilidade. Não, depois é que você acostuma a ter no mas primeiro momento não. Tem que ser na eu achei que estava quebrada, que faltavam uns 3 mil giros ainda para chegar na rotação máxima. Que legal. E o que impressiona muito são as frenagens, o freio de Isso carbono, porque a parte aerodinâmica é muito mais eficiente do que o do 3000. E impressiona muito também em curvas de alta. Por que curvas de alta? Porque quando você está em curvas de baixa velocidade, a parte aerodinâmica de um 3000 e de um Fórmula 1 não é tão diferente. Agora, quando você faz curvas de alta velocidade, de média para alta velocidade, aí a parte aerodinâmica da Fórmula 1 o carro é muito mais eficiente do que um 3000. E aí, gradativamente, acho que o que vai acontecendo, né, Max? Volta a volta, vai aumentando a tua confiança em relação a guiado. E saber, vai freando um pouquinho mais ali. E aí foi um teste que você passou. Você e o Montoya Graças a Deus passamos, eu e o Montoya passamos. E aí o Frank estava, na época, trabalhando ativamente na equipe? Sim, bastante, né? Ele era muito mais ativo, obviamente, do que agora, hoje em dia. Tá mais idoso, tá mais difícil. Na época eu tive o prazer também de trabalhar... Sim. Eu tive o prazer de trabalhar com uma pessoa que no primeiro momento eu cheguei lá com um pouco de medo dessa pessoa. Exatamente. Mas no fim, um cara muito legal, um cara muito gente boa, e ele tem aquela postura muito... inglesa mesmo. Muito sério, a cara meio fechada assim, mas é um cara... muito profissional, né? Muito profissional, e assim, ele era um cara que... Não estou falando isso porque eu por um acaso trabalhei com ele, mas ele é um cara que talvez da história, um dos caras mais impressionantes, porque ele não só projetava o carro, a parte aerodinâmica, a parte de câmbio, aonde o motor iria, hoje na Fórmula 1 e antes também. Muito mais dividido, muito mais compartilhado. Era muito mais segmentado. Funções, né? Ele sabia de tudo. E fazia carros, eu lembro naquele ano de 97, na primeira corrida que foi em Melbourne, na Austrália, se não me engano, o Villeneuve e o Frentzen, que fizeram a primeira e segunda colocação no grid, foram, 2, 3 segundos mais rápido que o quarto. E isso aconteceu muitas vezes na história da Williams, não só em 97, como em 96, como em 92, com aquele carro de suspensão ativa, que o Mansell foi campeão. Tá vivo, né? Parece aquela imagem de você. Exatamente. Essa imagem é um negócio incrível. Essa imagem hoje é impressionante. Imagina 27 anos atrás o que era. O tempo baixou o espírito aqui. O carro incorporou aqui, Exatamente. Mas foi uma experiência muito legal e feliz de ter vivido essa experiência. Muito legal. E assim, né, interessante como esses projetistas, né, a gente sempre que vem aqui, os pilotos e tal, lembra de grandes nomes, né, que se voltar um pouquinho no tempo, Colin Chapman, né, na Lotus, um que eu sou fã de carteirinha, o Gordon Murray, né, que foi um projetista, inclusive do Piquet, né, na época da Brabham, né, e do próprio Ayrton, né, naquela McLaren, e mais recentemente agora o Adrian Newey, né, que acho que é o grande mago, né, dos últimos tempos na Fórmula 1, né, Max? Você também esteve perto de alguma coisa na Minardi. Sim. É isso? Exatamente. Fala um pouquinho dessa experiência que você quase teve, mas aí seria para correr em 2000, é isso? 2000. Em 2000. Que foi, já vou de antemão dizer, eu estava dando uma pesquisada, 2000 foi um ano péssimo da Minardi. A Minardi teve até algumas temporadas melhores, mas aquele ano não foi legal.
Mas seria legal ter feito aquela temporada, né, Max? Eu, pra te falar a verdade, eu não lembro se a Minardi em algum momento teve um ano que não foi perto de péssimo. Ou foi péssimo, ou foi ruim. Teve alguns anos um pouquinho melhores, até com o Christian teve, né, na estreia dele. O Christian correu na Minardi. O Christian Fittipaldi no ano de estreia dele, com aquela Minardi. O Christian, aliás, que foi o segundo Bela Máquina que eu gravei mesmo, aqui. que legal. Figura muito legal. Já voltou aqui, uma vez fizemos um com o Karsugi, porque eles trabalharam muitos anos juntos na Jovem Pan. E o Christian lembrou, né, ele falou, inclusive, que aquele pacote da Minardi não era muito bom, porque eles tinham aquele motor Lamborghini V12, que era um motor muito pesado. Depois eles foram pro V8, que até andou melhor e tal. Mas aquela foi uma temporada que você chegou a disputar uma vaga, né? Na verdade, o que aconteceu naquele ano foi o seguinte, eu fui piloto de teste da Williams durante 2 anos, 98 e 99. E no final de 1999, o Giancarlo Minardi, que na época era o dono da equipe, eu estava numa corrida de Fórmula 3000, que foi junto com a Fórmula 1. Aí, de repente, chegou no meu box uma pessoa da Minardi que eu nem conhecia e falou assim, olha, o Giancarlo gostaria de falar com você, se você puder passar no motorhome dele depois. Enfim, eu fui lá no motorhome dele e ele me deu a seguinte situação. Ele falou assim, Max, a gente está procurando pilotos para o ano que vem. Isso foi em 99, final de 99. Final de 99. Tá. E ele falou assim, a gente vai fazer um shootout também, só que a gente vai chamar 2 pilotos. E os 2 pilotos seriam você e o Fontana, que é um argentino, Norberto Fontana, que já tinha sido piloto de testes da Sauber, tinha sido campeão da Fórmula 3 alemã, fez algumas corridas pela Sauber quando o piloto oficial, que eu não lembro quem era na época, se machucou. Wendlinger? Carl Wendlinger? Não lembro quem que foi. Mas enfim, ele chamou, me convidou e era para ser piloto para correr, não para piloto de testes. Tá. E quando ele me chamou, a Minardi na época era uma das poucas equipes, que é muito diferente da realidade da Fórmula 1 atual. A Minardi na época era uma das poucas equipes que muitas vezes procuravam pilotos pagantes. Então vários pilotos que iam para a Minardi, para Footwork, essas pequenas equipes da época. E quando o Giancarlo me chamou, eu já estava esperando o momento que ele ia falar que tinha que trazer dinheiro. Eu já estava só esperando. Só imaginando a hora, olha, a quantia mais hora, menos hora. Mas acabou o seguinte, ele não falou nada sobre isso, muito pelo contrário. Ele falou, olha, se você for escolhido, vai ter um salário, o salário vai ser de tanto, não sei o que. Poxa, é tudo que eu queria ouvir. Tudo que um piloto quer é ser profissional. Exatamente. Correr, né, e receber ali a... Exatamente. E nesse momento, eu estava na Fórmula 3000 ainda, eu era piloto de teste da Williams, e em 99, a Williams contratou 2 pilotos novos para a Williams, que foi o Ralf Schumacher e o Zanardi. E então assim, eu via, lógico que quando eu fui piloto de teste na Williams, eu vislumbrava uma oportunidade dentro da própria Williams. Mas a partir do momento que eu vi que tinham acabado de contratar mudança de rumos deles, né? 2 pilotos, que cada um tinha um contrato de, sei lá, 3, 4 anos cada um. Eu falei, bom, aqui, 2 coisas. Não vai rolar. Aqui, se rolar, vai ser daqui a tantos anos, que é muito tempo. Eu falei, não pode ficar marcando passo, né, Max? 3 anos testando o carro. Claro. E eu queria uma oportunidade, obviamente, de correr. Então, naquele momento, eu vi assim, prefiro ter uma oportunidade de correr pela Minardi, embora a Minardi seja a menor equipe da Fórmula 1, do que ficar aqui testando e não acontecer nada. Bom, resumo da história, a Minardi organizou um shootout, um teste em Jerez, na Espanha, em dezembro de 99. E na Minardi, diferentemente desse teste que eu passei na Williams, foi só pilotar. Não teve parte física, não teve nada. Fomos para a pista. O foco foi guiar mesmo. Pista, só pista. E até engraçado uma coisa que aconteceu, foram 2 dias de teste, se não me engano, eu e o Fontana, e era um teste coletivo da Fórmula 1. Então estava lá todas as equipes, Ferrari, McLaren, estava todo mundo lá, e a Minardi também. E nesse ano, o Fernando Alonso, ele não tinha ganho o campeonato, mas ele tinha sido o piloto mais jovem, ou piloto estreante, que terminou na melhor colocação de uma categoria que tinha na Espanha, que era patrocinada pela Telefônica. E a Minardi, na época, era patrocinada também pela Telefônica. Então, Alonso, ele ganhou como premiação um teste de Fórmula 1. Então, a primeira vez que o Fernando Alonso andou no carro de Fórmula 1 foi nesse mesmo carro que eu dei. Então, ficava revezando entre eu e o Fontana. E o Alonso, de vez em quando, algum dia, no primeiro ou no segundo dia, ele deu lá, sei lá, 10 voltas e parou. Ou seja, o Alonso foi coadjuvante nesse dia. Nesse dia ele foi. Depois as coisas reverteram um pouco. E aí eu lembro que na noite anterior aos testes, jantamos todos nós juntos, a equipe, o Fontana, o Alonso e tal. E no dia seguinte a gente fez o teste, foram 2 dias de testes.
Eu dei uma sorte muito grande no momento lá, não sei se você conhece a pista de Jerez. A pista de Jerez, você sai do box, tem uma curva para a direita, 180 graus, uma curva lenta, e 2 curvas bem rápidas para a esquerda. E eu saí do box com um jogo de pneu novo no primeiro ou no segundo dia de testes. Eu saí, fiz essa curva devagar, 180 graus, mais devagar que eu estava saindo do box. Nas 2 curvas seguintes, como foi em dezembro já é meio frio, se você sai muito lento dos boxes, o pneu perde a temperatura do cobertor de pneu. Isso. Então nessas 2 curvas seguintes eu já entrei rápido. Bom, o resumo da história é o seguinte, na segunda curva, que é uma curva, sei lá, uns 200 e pouco por hora, o carro perdeu a aderência, na verdade não é que ele perdeu, tinha tido um problema no cobertores de pneu, nos cobertores, os pneus estavam muito mais frios do que eram para estar. Adequado, né? Eu saí do box e rodei, mas eu rodei muito rápido. E lá em Jerez, nesse ponto do circuito, eu rodei para dentro. Você tem grama, sei lá, uns 3, 4 metros de grama e guarda-reio. Eu lembro que eu rodei para dentro, o carro foi de costas, falei assim, não posso bater esse de jeito nenhum. Eu virei o volante para cá, o carro fez assim e voltou para a pista. Nossa. Linha reta. Só estragou os pneus. Tá. E aí eu fui pro box. Mas você praticamente perdeu um jogo de pneu nessa brincadeira. Não, eu perdi, mas eu destruí o carro. Mas você conseguiu salvar Putz, eu o dei estrago, né, uma Max? sorte. Que legal. Cheguei nos boxes, eles viram que o pneu estava frio, colocaram o pneu quente e tal, não sei o quê. Acabou que resolveu. Quando acabaram os testes, o Minardi falou assim, olha, Max, a gente escolheu você, a gente quer que você seja o nosso piloto oficial do ano que vem. Poxa, eu dei mortal e tudo, feliz. E voltei para o Brasil. Isso era dezembro. Ele falou assim, bom, a gente vai falando, eu vou te encaminhar a minuta de contrato, que na época era tudo por fax, não tinha internet, não era uma coisa que era... Estava embrionário ainda, né, Max? E aí acabou que logo na sequência, isso foi mais ou menos na metade de dezembro, logo na sequência teve o Natal, teve o Ano Novo. Quando foi mais ou menos dia 3 ou 4 de dezembro, o Minardi me ligou e falou a seguinte coisa, falou, Max, aconteceu a seguinte situação aqui. Apareceu um piloto com um patrocinador muito forte, é um piloto que a gente não gostaria de ter na equipe, porque ele não é um piloto como você ou como Fontana, só que ele tem um patrocinador muito forte. A gente prefere que seja você o nosso piloto, mas... E era o Mazzacani. Era o Mazzacani. Gaston Mazzacani, argentino, que depois veio a ser piloto da Prost Grand Prix, né? Exatamente. Prost. Piloto bem mediano, até está correndo até em turismo hoje na Argentina. Ele fez até que participou da Fórmula Truck aqui. O Mazzacani é até engraçado, uns 2, 3... A figura simpática, nada contra o Mazzacani, né? Já estive próximo a ele aqui, inclusive aqui no Brasil. O Mazzacani, na verdade, quando eu corria de Fórmula 3000, ele também corria. Ele é da mesma época. E o que você falou, ele é um cara, assim, muito gente boa até, mas ele nunca teve nenhum tipo de resultado expressivo. Que lhe credenciava a fazer frente ao que você já tinha construído, né? Max? Esse tipo de situação nos dias de hoje nem aconteceria mais em função do sistema da superlicença, que antigamente não tinha essa questão. Bom, resumindo a história, ele falou assim, Max, se você conseguir alguma coisa, não precisa ser nem perto do que o Mazzacani vai trazer. A vaga é sua, mas se você não tiver nada, eu não posso trocar o nada competir. por... Eu falei para o Giancarlo, falei assim, Giancarlo, eu vou tentar, mas ele me deu lá 10 dias, no começo de janeiro aqui, não só no Brasil, no mundo inteiro. Não, as empresas estão em férias, né, Marcos? Como é que você vai bater na porta de quem, né, nessa época, exatamente, né, cara? Terrível, acabou né? Que passaram uns 10 dias, ele me deu retorno, eu falei, Giancarlo, no momento eu não tenho nem como falar com ninguém, tá todo mundo de férias aqui no Brasil, e acabou que eu perdi essa oportunidade em função dessa situação. Dessa chegada. Mas você sabe, Marcos, lógico que gostaria muito de ter tido essa oportunidade. Lógico, eu trabalhei até aquele momento a vida inteira para aquilo, mas ao mesmo tempo você sabe que eu também acredito que algumas coisas às vezes acontecem que a gente acha que não é a melhor coisa para a gente naquele momento. É isso aí, ó. Às vezes... Ouça, isso é importante. Às vezes a gente acha que tudo vai dar certo porque a gente encontrou a pessoa maravilhosa da vida da gente, né? Porque a gente encontrou o trabalho maravilhoso da vida da gente. Aí tá tudo errado. Aí você fala assim, puxa, sou um desgraçado, não vai a minha vida e tal. Aí vem outras coisas que fazem você ver que não era para ser aquilo. Exatamente. E o famoso amales que vem para o bem, né, Max? E exatamente. E isso demonstra o quanto a gente também, como ser humano, a gente tem limitação, entendimento limitado das coisas. Exatamente. Um exemplo disso também foi até a maneira que eu fui parar na Austrália. Eu, quando fui parar na Austrália, em 2001, quando a Fórmula 1 não deu certo, acabou que eu fui convidado para fazer parte de uma equipe de Fórmula Indy para testar em 2000, acabei correndo em 2001. Você correu durante a temporada 2001 na antiga kart, né? Exatamente. Que eram só provas em mistos, né? Porque na época teve a divisão com a IRL, não é isso? A IRL só corria em oval, não era isso?
Na verdade, a divisão, se não me engano, aconteceu em 96 ou 97. Isso, mas nessa época você ainda tinha essa divisão. Tinha IRL e kart? Tinha, né? Tinha. Quando você foi, né? Tinha. Porque, aliás, no ano que você correu, quem foi o campeão foi o Gil de Ferran, com a Penske. Exatamente. Eles se dividiram, se não me engano, em 96, 97. Isso. Houve aquela eles ficaram briga, divididos. Né, do dono do Indianápolis com o restante. Exatamente. Eles ficaram divididos até mais ou menos 2005 ou 2006, alguma coisa assim. Aí juntaram de novo. Novamente. Então, naquela divisão, a IRL eles faziam só circuitos ovais. Isso. O Giafone correu lá nessa época. O Felipe correu lá. Era uma categoria, o carro principalmente era bem distinto da kart. Sim. Era um carro muito mais arcaico, rústico assim. E eu andei na Fórmula Indy e olha o que aconteceu, uma outra situação dessas que a gente acabou de falar da história da Minardi. Quando chegou no final do ano de 2001, a equipe que eu participei era uma equipe estreante na categoria, era de longe a menor equipe da categoria, tanto que a gente andava com equipamento de 2000. O meu motor era 2000, o meu carro era 2000, na temporada de 2001. Qual chassi que era, você lembra? Eu andava de Lola. Lola, que era o único. Eu comecei com Lola Ilmor, que era o antigo Mercedes. A Mercedes saiu da categoria da Fórmula da kart no final do ano 2000. Então, e a Ilmor, que é uma empresa que prepara motores, ela acabou pegando lá e no cabeçote colocava a marca dela, né? Exatamente. Na verdade era o mesmo motor que ela preparava, né? E aí, mas o motor Ilmor até 2000, na verdade, era Mercedes, preparado pela Ilmor. Era um excelente motor. Né? A Mercedes saiu da categoria no final de 2000, então a Ilmor forneceu só para essa equipe que eu estava, uma equipe de um carro só. Durante a metade do campeonato eu fui com o motor Ilmor 2000, sem nenhum tipo de desenvolvimento, sem nada. Congelado praticamente. Congelado. Né? Em termos de... Ele tinha mais ou menos, na época, Marcos, assim, a gente fazia cálculos que a gente conseguia fazer nos circuitos ovais, a gente tinha mais ou menos uns 100 cavalos a menos do que os motores atuais da época. Aí na metade do ano a gente trocou a Ilmor pelo Ford de um ano anterior e que eu fui o motor da configuração do ano 2000, que foi o motor que eu usei até o final do campeonato que eu participei. E você me perguntou dos circuitos ovais, na época IRL só tinha circuitos ovais. A kart, a gente tinha na época, sei lá, mais ou menos umas 17 etapas. Dessas 17, umas 11 em circuitos mistos ou de rua e uns 5, 6 ovais. Você pegou o oval, então? Peguei. E aí, como é que foi a experiência? Diferente. Bem diferente. É uma coisa... Você nunca tinha corrido em oval? Eu nunca tinha andado no oval. Eu tinha feito um treino no oval, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que fazer um treino para ver se eu tinha, para receber uma autorização para correr em oval, porque eu estava na Europa até então. Os pilotos têm que passar por um crivozinho ali. E o crivo, eu nunca me esqueço quem foi meu avaliador, foi o Mark Blundell. Mark Blundell, piloto da Ligier, correu com o Martin Brundle, eram quase os nomes iguais. Exatamente. Martin Brundle e Mark Blundell. Exatamente. E naquela época ele já estava correndo Os dois ingleses na equipe francesa. Isso. Ele estava correndo na kart e tal. Enfim, ele foi o meu avaliador, eu fiz um teste em Phoenix, que é um oval pequeno, fui aprovado e eu fiz algumas corridas em ovais, mas é uma coisa assim muito diferente. Eu vou te falar, não é a coisa mais difícil do mundo, é uma coisa difícil. Muito específica, né? É muito específico, mas assim, eu diria que o nível de dificuldade de um oval ele é muito menor do que um misto. Falando da parte técnica, da parte de conhecimento, depois que você pegou ali o jeitão da coisa... Mas é uma coisa que... Mas tem que ter uma concentração brutal, né, E um carro bom. E um carro bom. Eu nunca me esqueço, muito antes de eu ir para a Fórmula Indy, uma coisa que eu tinha muito marcado na minha memória, eu nunca me esqueço quando o Emerson Fittipaldi, eu não sei se foi no ano de, sei lá, 89, fez pole e ganhou 500 milhas de Indianápolis. E no ano seguinte ele não classificou. Não, talvez os anos não sejam bem esses que eu estou falando, mas no ano ele ganhou, no ano seguinte ele não se classificou. E eu lembro que aquela moça, que era uma jornalista, Liz St. James, se eu não me engano, ela classificou, que era uma pessoa que não era nem uma piloto profissional, não era como a Bia Figueiredo, que é uma super piloto. E eu falei, poxa, como Simona de Silvestre. Pois é, eu falei, como é que pode um Emerson Fittipaldi que ganhou essa corrida no passado toda dele, não classificar? E isso para mim já demonstrou o quanto no circuito oval o carro é determinante. Então, lógico, tem também a parte do piloto, a parte técnica, tudo, mas o carro ele representa muito mais do que no circuito misto. Você sabe que a gente falou agora há pouco do Christian Fittipaldi e eu não me esqueço, Max,
na primeira vez que ele veio aqui, eu costumo lembrar essa história, sempre que alguém fala de oval, eu lembro dessa história do Christian, porque ele falou assim, ele falou para mim que ele não gostava muito de correr em oval, o Christian Fittipaldi. Ele falava que ele fechava a porta da casa dele para ir para Indianápolis, para os Super Speedways. Ele não sabia se ele ia voltar para casa e tal. E uma coisa que eu achei sensacional que ele me disse foi o seguinte: a pior sensação que existe para um piloto que está correndo no oval é você começar uma prova de 500 milhas, por exemplo, e teu carro já no começo da corrida começa a sair de traseira. Nossa, eu já passei por isso. E você sabe que você vai fazer a corrida inteira, 3 horas lá, pode durar uma corrida daquela, né, Max? A paura. O carro saindo de traseira, um muro chegando e você tendo que segurar o bichinho. Não é brincadeira isso daí. Não é. Eu tive alguma dos ovais, alguns eu andei relativamente bem, mas teve alguns que eu tive muita dificuldade. E nos ovais, uma coisa que é super importante são os spotters. Os spotters são aquelas pessoas que ficam lá fica lá longe, lá no teto, toques lá. Né? Olha, tem carro aqui, porque você não tem essa visão. Claro, a pista é muito larga, o carro espacial da coisa, fica no ponto cego. Eu nunca me esqueço, uma das piores sensações que eu tive num carro de corrida foi na Inglaterra, no ano de 2001. Nós tivemos Alemanha e Inglaterra, né? Tinham duas corridas, né? Duas corridas na Europa. Aliás, na Alemanha foi a fatídica corrida do Alex Zanardi. Você estava nessa corrida, né? Foram essas duas corridas, uma teve essa... Zanardi, que a gente tira o chapéu, porque é um exemplo de ser humano, né, Nossa, Max? esse cara sensacional. A gente fala fatídica porque o acidente, claro, para quem chegou agora no planeta automobilismo, o Zanardi perdeu as 2 pernas naquele acidente, foi com o Tagliani, né? Tagliani. Né, que foi a batida, claro, uma batida sem culpa nenhuma, né, naquele momento, né, uma batida terrível, sim. Mas você estava naquela corrida, então você falava Inglaterra e Alemanha, né, vocês fizeram as duas, né? Exatamente, e na corrida de Inglaterra, eles tinham feito um oval na Inglaterra e inauguraram na corrida da kart daquele ano. E ficou um oval muito mal feito, um oval ficou, na verdade, com uma pista um pouco quadrada. E qual que era o problema dessa pista? Quando você vai no oval, você nunca fica no ângulo de frente para o muro. Isso. Nesse oval que fizeram na Inglaterra, que ficou as curvas um pouco mais acentuadas, você chegava num ponto que você ficava de frente para o muro. Isso a 350, 370 por hora. E nessa corrida em particular, o meu rádio deu problema. Então eu estava sem spotter. Então eu fiquei durante, 3 horas que dura a corrida, cegas, né, literalmente, sem saber se tinha um carro do meu lado direito ou do lado esquerdo. Então foi uma coisa, assim, uma sensação muito ruim. Eu, para te falar a verdade, não sou fã das corridas de oval. Eu acho que nos dias de hoje não tem cabimento, na minha opinião, ter corrida no circuito oval. Você tem uma corrida onde os carros pegam hoje 400 por hora, com o muro do lado, cada acidente pode ser fatal. Então eu acho que se você... Aquele efeito dominó, né, de um batendo no outro, né? Então, assim, a gente pensa que hoje, para você homologar um autódromo, você tem que ter tantos metros de área de escape, e tem que ser de asfalto, e dependendo da velocidade da curva, tem que ter tantos metros de área de escape, e assim por diante. Aí você vai para um lugar que não tem área de escape nenhuma, que você anda consistentemente a 350 por hora de média. Pois é. Mas, enfim, foi uma experiência diferente. Claro, né? Max, eu gostaria de ficar horas aqui, a gente tem um tempinho, mas vamos prolongar só mais um pouco, porque eu tenho outros assuntos para falar contigo. A partir de 2009 você desembarca na Stock Car. Que balanço que você faz dessa tua trajetória na Stock Car com um título? Quantas vitórias já na Stock? Não sei você quantas tem? eu tenho. Vou tentar pesquisar, se eu conseguir eu vou colocar aqui embaixo para falar, mas o Max tem uma carreira super vitoriosa, um piloto super respeitado na Stock Car. Que balanço que você faz da tua trajetória até agora na Stock? Olha, eu faço... Se eu for olhar da maneira que eu devo olhar, eu faço um balanço muito bom. Claro. Quando eu olho de uma maneira como um competidor, como um esportista, eu queria ter ganho os 11 títulos, os 11 anos que eu estou na Stock Car. Então você tem que olhar... Mas é uma categoria tão competitiva, né, Max? É tão difícil, né? Não, mas assim, olhando da maneira mais correta, mais coerente, sem ser muito exigente comigo mesmo, digamos assim. Claro. Assim, eu cheguei na Stock Car em 2009 e apesar de eu ter tido aquela experiência que eu falei no começo aqui, na V8 tudo, quando eu vim para a Stock Car eu vim muito preocupado. Por quê? Porque esse aqui não é o carro de 2010, mas é de 2016, foi da corrida de duplas. Esse aqui que se dividiu com o Vitor Meira. Vitor Meira, super piloto, super amigo, gente boa demais. Tá aqui o carrinho do Max, que faz parte da minha coleção, e ele já autografou lá a minha caixinha que tá, viu? Quando eu cheguei em 2009 para fazer Stock Car,
eu já acompanhava um pouco a Stock Car. Já sabia. Já sabia. E eu via a dificuldade que muitos pilotos que eu sabia que eles eram muito gente que competiu com você bons. lá fora, na Europa? O Zonta, por exemplo. O Zonta. Eu vi o Zonta na Stock Car. Demorou para ganhar uma corrida, falei, nossa, né? olha a dificuldade que ele está tendo. Essa categoria deve ser muito difícil e tal. E eu estava muito ansioso, porque quando você passa um período fora do Brasil, eu já tinha andado de Fórmula isso, 3, 2, 1, Indy, não sei o quê, você acaba ao mesmo tempo tendo uma certa responsabilidade do tipo assim, pô, não posso chegar lá e ter dificuldade, não posso chegar lá e tomar pau. Então, assim, eu cheguei na Stock Car... Uma cobrança pessoal, não, né, pessoal. Max? Não, ela é 100% pessoal. Claro. Mas assim, eu cheguei na Stock Car, na equipe do Meinha, o meu companheiro na época, que até hoje era o atual campeão da época, que é o Ricardo Maurício. E assim, Marcos, eu fazendo um resumo para não me estender muito sobre essa fase, eu fiquei 11 anos em uma equipe só, com o mesmo patrocinador, com o mesmo companheiro de equipe, e fiz amizade com todas essas pessoas, e ganhei corridas, ganhei título, vários pódios, disputei alguns campeonatos desses 11 anos que estou na mesma equipe. Ganhou, exatamente. Então, assim, o balanço, na minha opinião, ele é extremamente positivo. É que nem eu falei, por outro lado, eu queria ter ganho muito mais, mas isso é a cabeça de uma pessoa, de um competidor, seja ele no esporte que for. Eu acho que tem que pensar assim, sempre para você poder evoluir e nunca estar satisfeito, sempre querer evoluir. Mas assim, foi um balanço maravilhoso, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, não só pelos resultados, mas também por essa parte de ter trabalhado numa equipe por mais de uma década, nunca tive problema com ninguém. Não, o Max é daqueles que anda, eu costumo andar pelas pistas aí, pelos autódromos, e o Max é aquele cara que vai passando pela frente dos boxes, assim, todo mundo cumprimenta porque é uma figura querida por todo mundo, né? Você construiu isso, né? Na minha cabeça, isso, né? na minha visão, eu vejo da seguinte maneira. Primeiro de tudo, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Depois disso, eu sou um piloto, eu sou um amigo, né? Eu sou um filho, eu sou um pai, eu sou um vizinho, eu sou uma série de outras coisas, mas antes de tudo, eu sou uma pessoa. Claro. E em função disso, eu sempre vi da seguinte maneira: o que eu vou fazer aqui tem que ser da maneira correta, o que eu vou tentar buscar vai ser da maneira correta, as pessoas que eu vou trabalhar eu vou sempre tratar bem. Claro. E lógico, quando você tem ainda o privilégio de trabalhar com pessoas legais também, isso fica muito mais fácil. Claro. Então é o que eu falei, primeiro de tudo eu sou uma pessoa, dali para frente eu sou uma série de outras coisas, dentre elas piloto também. Então foi uma fase muito legal. Uma parceria com a Eurofarma, que é a equipe que eu estou há 11 anos, que vai terminar ao final desse ano. Isso. Mas assim, é um carinho, uma relação muito grande que eu tenho. Mas um grande nome que certamente a gente quer ver no mercado, no grid do ano que vem aí, né, Max? Se Deus quiser, vamos ver. Para estar na Stock Car, porque você, não só tecnicamente como piloto é importante, mas por toda a tua experiência, o que você traz de bagagem até para essa molecada que está chegando agora, né? Porque hoje a Stock mudou a configuração. Hoje não, mas de um tempo para cá, sim, né? Sim. A molecada está chegando aí, né? Sim. Antigamente, quando a Stock começou, o Ingo Hoffmann, quando sentou nessa mesma poltrona que você está aqui hoje, a época dos dinossauros, que eles falavam da Stock, né, Max? Hoje acabou essa conversa, né? Tudo bem, tem pilotos veteranos lá. Tem. Você é do mesmo ano que o Barrichello, né? 7-2, Eu e o Rubinho somos os mais velhos da categoria. Os mais velhos da categoria. Não parece, né, a idade dele. Mas sabe, Marcos, é tão legal isso que você pontuou. Hoje a Stock Car tem pilotos lá de 20 anos. Uma variação muito grande, né? O Marcel Collet tem 17 anos. É um menino, né? E é muito legal, se alguém me perguntasse há 20, 30 anos atrás, se algum dia, quando eu tivesse 47 anos, eu estava competindo com crianças de 17, falando carinhosamente. Competindo em alto nível, brigando, né? E é legal, assim, eu ter essa experiência de disputar e competir com outras gerações. É uma coisa legal. Você vê hoje a formação dos pilotos é completamente diferente da minha. A minha, como a gente falou agora há pouco, não tinha simulador, não tinha telemetria, não tinha uma série de coisas. Era gastar borracha na pista, né? Mas é legal você ter essa experiência, está sendo muito gratificante. Claro. Você acaba também, em algum momento, aprendendo com esses jovens pilotos também alguma coisa e vice-versa. É uma coisa muito legal. O Max também é um excepcional comentarista, já elogiei ele fora do ar aqui. Obrigado. Porque faz um trabalho muito grande, muito legal no Sport TV, né, na Globo, no Grupo Globo, com as coberturas das corridas de Fórmula 1. Deixo meus parabéns aqui de público a você, Max, porque realmente é legal, porque você consegue traduzir muito bem o que está acontecendo na pista com a tua experiência de piloto de uma forma muito concisa, muito bacana, isso é muito legal. Você faz trabalho com a Porsche também, com o Denner Pires, né? Trabalho. Na verdade, eu já tenho uma relação com a Porsche há mais de 20 anos. Eu, no final dos anos 90, eu fiz a minha primeira corrida pela Porsche com a equipe do Denner, quando a Porsche Cup nem existia ainda, isso foi mais ou menos em 98.
E dali para frente eu fiz algumas corridas pela Porsche aqui no Brasil, as corridas que a gente tinha, que não tem mais, infelizmente, com as 1000 milhas, Isso. os 500 km de Interlagos que tem, mas não é exatamente não tem como já foi no passado. o mesmo apelo que tinha. Exatamente. Né? E aí em 98 eu pilotei pela Porsche, eu conheci o Denner, na verdade, através de um amigo em comum que a gente tem, que é o André Lara Rezende, que... Nome histórico do automobilismo. Pois é, e um cara super gente boa. O filho do André hoje corre na Porsche Cup com a gente, com o Fran Lara. Então eu conheci o Denner em 94, através do André, ficamos amigos. Em 96 eu fui morar na Alemanha, só voltei em 2008, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. E quando eu voltei para o Brasil em 2008, eu e o Denner, a gente era muito amigo nessa época, passava às vezes férias juntos e tal. E em 2008 ele me convidou para trabalhar junto com ele na Porsche Cup. E quando ele me convidou, a gente conversou muito sobre isso, porque a gente ficou muito preocupado na época de misturar uma amizade com o trabalho, que às vezes não é uma mistura que dá muito certo. Não dá liga, né? Não, às vezes não dá liga e às vezes acaba estragando a coisa que é mais importante que a amizade. É verdade. E a gente conversou bastante para ver se é isso mesmo que a gente queria tentar fazer. Chegou num dado momento, a gente resolveu fazer isso. Então já são 11 anos que eu estou lá na Porsche Cup. Deu certo. Deu certo e não atrapalhou em nada, muito pelo contrário, só ajudou a parte pessoal também, a relação pessoal que a gente tem até hoje. Então, o trabalho feito na Porsche Cup é absolutamente espetacular, crescendo cada vez mais. Faz parte do evento Fórmula 1, que você vai estar presente como comissário nesse ano, pela primeira vez. E na Porsche Cup também. Na Porsche Cup também. Você vai estar nos dois lá. Vou. O homem do VAR aqui vai ser porque a Fórmula 1 já tem o VAR há um certo tempo, né, Max? Muito tempo. Para finalizar, Max, eu queria pontuar algumas coisinhas com você. É meio que um jogo, um bate-bola rápido, um bate-roda rápido aqui. A gente está na sala de futebol do Santos, aqui do Milton, que ele empresta para eu gravar o Bela Máquina. Então, de vez em quando, a gente fala de futebol e fala de automobilismo também. Max, quem vai ser campeão da Fórmula 1 primeiro? O teu xará, Max Verstappen ou Charles Leclerc? Na minha opinião, Leclerc. Por causa do carro ou por causa do talento? Por causa da maturidade. Da maturidade, da maneira que ele conduz, o que eu vejo ele conduzindo as coisas. O Leclerc, ele tem a mesma idade que o Verstappen, apesar de ter muito menos experiência na Fórmula 1, mas eles são mais ou menos da mesma idade. E a gente vê o Leclerc hoje na Ferrari, no primeiro ano dele, a gente não viu ele ainda cometer erros por ser jovem ou imaturidade, muito pelo contrário, ele vem lidando com algumas situações, ao meu ver, extremamente difíceis. Competindo com um tetracampeão chamado Sebastian Vettel, que eu acho um piloto extraordinário também, né? É um piloto extraordinário, ele está competindo com o tetracampeão Sebastian Vettel e competindo com o Vettel, que de tanto em quanto não cumpre alguns acordos, como aconteceu em Sochi, por exemplo, que eles combinaram que o Leclerc ia dar vácuo e depois ia trocar posições. Então ele está lidando com algumas situações um pouco delicadas, de uma maneira extremamente madura. Então, em termos de talento, os dois, tanto o Verstappen quanto o Vettel, quanto o Leclerc, são espetaculares, mas eu acho que o Vettel é muito mais maduro e isso pode ser o diferencial entre a carreira, o futuro dos dois. Legal. O que diferencia o Hamilton hoje dos demais pilotos do grid, Max, na tua opinião? Eu acho que a gente pode comparar o Hamilton, é mais fácil compará-lo com os pilotos que têm uma situação parecida com a dele, em termos de equipamento, de possibilidades, como é o caso do Leclerc, do Vettel na Ferrari, do Bottas também. Então, na minha opinião, eu acho que o que diferencia o Hamilton, ele é um piloto que, em todos os quesitos, inclusive nos quesitos mais complicados, como ter, às vezes, um carro não tão competitivo, ou ter um piloto competitivo, como foi o caso de ter tido o Nico Rosberg durante um período de tempo, e ele se manteve do mesmo nível. Eu gosto muito do Vettel, por exemplo, mas o Vettel é um piloto que extremamente talentoso, mas é um piloto que, depois de ganhar 4 títulos seguidos com a Red Bull, no primeiro momento que a Red Bull não foi competitiva, ele não conduziu isso da maneira, ao meu ver, adequada. Ele falava da maneira muito agressiva da equipe, quando no primeiro momento que a equipe não entregou um carro bom, logo após ter ganhado 4 títulos na sequência. A gente viu a dificuldade de relacionamento dele com o Mark Webber. Quase teve uma dificuldade, que foi uma relação muito curta. Tocar, bater, né, em corrida. Teve uma relação difícil com o Ricardo, que é um cara que é super fácil de lidar. Bem. Então, assim, a gente vê o Vettel, a quantidade de erros que ele cometeu de um ano para cá, assim, é uma quantidade enorme. No ano passado, só lembrar do GP da Alemanha, que ele liderava e que bateu. Né? Não, ele cometeu erros. No último ano, eu vi uma matéria esses dias, 10.
10 corridas, que uma ele rodou, outra ele bateu sozinho, outra ele rodou sozinho, outra ele bateu em alguém, não sei o quê. Que é uma quantidade, todos nós, ainda mais que você está no nível, que você está num nível de andando exigência, no limite, tudo, né, pode Max? acontecer. Mas a gente pensar agora, tetracampeão fala mundial. assim, quando foi a última vez que o Hamilton errou? A gente nem lembra. É mais difícil. Né? Quando foi o Vettel? A gente aqui agora fala de pelo menos meia dúzia só no último ano. Então, assim, eu acho que o diferencial do Hamilton é justamente essa, conseguir se manter no nível extremamente alto, independente da situação. E principalmente quando a situação não está tão favorável. Nos últimos grandes prêmios, ele não está tendo carro melhor. Como foi esse último grande prêmio agora, semana passada. A Ferrari estava mais competitiva, a RBR estava mais competitiva. Os dois, tanto o Verstappen quanto ali o Leclerc com o Vettel, cometeram algum tipo de erro ou estratégia, e o Hamilton foi lá e ganhou. Então acho que para mim, essa consistência dele na parte principalmente psicológica, ao meu ver, é o maior diferencial dele. Max, sempre que eu gravo com o Karsug, faço ao vivo, né, a live com ele, o Notas do Karsug, uma das perguntas recorrentes que aparecem em relação ao Brasil, depois que o Senna morreu, eu não assisto mais Fórmula 1 e tal, eu costumo sempre dar uma resposta que é a seguinte: então, por que não temos mais o Guga no tênis, a gente não vai ver o Federer, não vai ver o Djokovic, né, não vai ver o Nadal? E o Cláudio, com aquele jeito dele, fala assim, então quer dizer que depois que o Pelé parou de jogar, não vamos ver futebol? Né? Mas uma pergunta que sempre fazem é em relação ao brasileiro na Fórmula 1, que recorrentemente fazem. Para a gente é difícil a gente estipular, mas estamos vindo agora. Teve uma lacuna aí, pós-parada do Rubens, teu grande amigo, e pós-parada do Felipe, mas agora está vindo uma safrazinha. Temos o Sete Câmara na Fórmula 2, deve fazer mais um ano, está ligado à McLaren, mas a McLaren já está com um piloto fechado. Tem o Caio Collet, que está ligado à Renault. Enfim, tem alguns pilotos, o Petekoff, o Fittipaldi, o Pedro Piquet. Temos uma safrinha chegando aí, né, Max? Tem uma safrinha, uma safra boa, né? Boa, né? É uma safra boa. Mas realmente é muito difícil hoje apontar quem que vai ser. Quem será o cara? Ou quando vai acontecer isso, porque hoje, diferentemente da época do Felipe Massa, do Rubinho, do Aminho, anteriores, hoje para um piloto entrar na Fórmula 1, a gente falou aqui agora há pouco, né, da Minardi, que eu quase pilotei, na época tinham, sei lá, 24, 26, 12, 13 equipes. Isso. E dessas 12, 13 equipes, tinha umas duas que eram equipes que o piloto tinha que levar uma importância em patrocínio. Hoje eu diria que mais da metade do grid, hoje tem primeiro menos equipes e mais da metade das equipes o piloto tem que trazer um patrocínio. Antigamente, a gente fala em anos 80, tinha aquela pré-qualificação que você tinha, né, às vezes 30 e tantos pilotos disputando 26 vagas, 24 vagas. Né, e 90% dos pilotos eram contratados. Isso. Hoje metade paga para correr. Então essa parte do ter que levar um patrocínio, isso é uma coisa que aí difere totalmente do talento de uma geração de pilotos brasileiros ou de qualquer nacionalidade. Eu torço para que a gente volte a ter pilotos de brasileiros na Fórmula 1. Acho que o Brasil merece, pela tradição, pela história do Brasil, o histórico do Brasil na Fórmula 1. O nosso país deveria dar todo o apoio necessário para termos um piloto na Fórmula 1. Torço para que um dessa geração, mais do que um, quem sabe, possa emplacar no futuro próximo. Tem potencial, né? São meninos com potencial, né, Max? Finalizando, Max, redes sociais, quem quiser entrar em contato com você, como é que eu uso basicamente só o Instagram, que é @MaxWilson. Deixa aí como é que é, então, pessoal vai estar passando @MaxWilson. @MaxWilson, tudo junto aí. Max, sempre que eu faço o Bela Máquina, eu sempre encerro com alguma dica de algum piloto que esteja na famosa sessão Que Fim Levou, que é o xodó do Milton Neves, que é uma sessão de homenagem a quem esteja no esporte. Não necessariamente quem já tenha partido dessa para outra, mas gente que está nativa. Por isso, aliás, eu já faço uma promessa de antemão que eu vou fazer a tua página contando a tua história, documentando. Tem muita foto tua que a gente faz, né, nos eventos todos que a gente vai quando está presente. Mas eu vou escolher um piloto, que eu sei que é teu amigo, vou escolher a página do Barrichello, então. Legal. Tá? Então vamos deixar de encerramento aqui. Max Wilson, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui no Bela Máquina hoje. Espero que você não espere outra 145 edições para me chamar de novo. Você vai voltar, aliás, vai voltar no ano que vem para falar da tua nova equipe na Stock, tomara. Se Deus quiser. Né? E aliás, eu faço votos que você tenha um ótimo final de ano, um ótimo final de temporada. Para você e para todos vocês também. Isso aí. E que você tenha no ano que vem, então volte para falar da tua nova empreitada com relação a Stock Car. Combinado. E do que você estiver fazendo. Então a dica final, depois desse papo muito legal que eu tive aqui com o Max Wilson,
começou no Bela Máquina, é para você dar uma olhada na página do Rubens Barrichello, com muito da história dele, muitas fotos, tem foto de tudo quanto é carro que ele já pilotou, tem muita foto que eu fiz em tantos eventos, em tantas pistas aí por aí, que o meu hobby também é fotografar. E na próxima semana a gente está de volta com mais um Bela Máquina. Pessoal, muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.